sou Manuela Alcântara e hoje o Metrópolis entrevista Carlos Baigorre, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Olá, presidente. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Manuela. Obrigado. Presidente, queria começar abordando com o senhor aí o tema que vai ser muito comum esse ano, que é as eleições municipais de 2024 e inteligência artificial. A gente tem aí uma nova regulamentação aprovada pelo TSE, uma regulamentação inovadora, e eu queria saber como que a Anatel vai atuar junto ao TSE para fazer valer essas regras. Obrigado, Manuela. Bom, a Anatel, ela já tem um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Superior Eleitoral desde o ano passado, e recentemente nós fomos convidados pelo presidente e ministro Alexandre de Moraes para compor o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED, e a nossa participação nesse processo é de dar cumprimento às decisões judiciais emanadas pela Justiça Eleitoral para bloqueio de sites e aplicativos que eventualmente seja entendido pela Justiça Eleitoral que estão atentando contra a democracia e contra o processo eleitoral. Então, recebida uma decisão judicial, conforme aconteceu no último processo eleitoral, a Anatel atua junto às operadoras de telecomunicações para que essas operadoras impeçam o acesso dos seus clientes, dos seus consumidores, a esses sites que estão atentando contra a democracia. Desde o ano passado, a Anatel já vem conversando com o TSE, se preparando, para poder cumprir essas decisões judiciais. Queria que o senhor explicasse para mim como que é essa migração desse sistema 1.0 que a Anatel tinha anteriormente para esse sistema 2.0 que vai entrar em ação agora. Bom, Manuela, como é que funciona assim? No processo eleitoral de 2022, nós fomos, assim, digamos, surpreendidos com diversas decisões judiciais que estavam chegando à Anatel por meio de oficiais de justiça, onde trazia-se ali na decisão judicial a necessidade, a determinação para que sites e aplicativos fossem retirados do ar. E nós demos cumprimento a essas decisões, e foram diversas decisões, foram mais de 20 decisões entre Justiça Eleitoral e Supremo Tribunal Federal, e nós tivemos que atuar junto às operadoras, e nós não estávamos preparados para isso. E depois, passado o processo eleitoral de 2022, nós percebemos que havia um espaço de melhoria nesse fluxo de comunicação. Porque quando a gente pensa no processo eleitoral e no potencial lesivo que a desinformação tem para o cidadão, para a cidadã, para o eleitor, para a eleitora, a retirada do ar desses conteúdos, desses sites, dessas aplicações, ela não pode demorar muito, porque senão ela afeta de fato o processo eleitoral. E nesse sentido, as decisões judiciais elas sempre vinham com determinação para cumprimento imediato, cumprimento em 2 horas, cumprimento em 1 hora. E o que a gente percebeu é que esse funcionamento, digamos assim, analógico do fluxo de comunicação não era o ideal. Então, como é que estava funcionando? A Justiça Eleitoral ou qualquer juiz tomava uma decisão, imprimia-se literalmente num papel essa decisão judicial, um oficial de justiça pegava esse envelope, se deslocava até o setor de autarquia sul, onde fica a sede da Anatel, tinha que se cadastrar, subir até o 10º andar e aguardar que alguém recebesse essa decisão judicial, que tinha que ser entregue a mim, ou qualquer outro que tivesse competência para isso. Então a pessoa recebia essa decisão, esse envelope, abria, assinava, tinha que ir lá escanear, colocar no sistema eletrônico da Anatel, para que a decisão fosse, digamos assim, para que a gente desse efeito, desse efetividade a essa decisão. Só que quando a gente está falando de um processo de cumprimento de 2 horas, um processo de desinformação no processo eleitoral, todo esse fluxo de oficial de justiça, ficar aguardando na salinha, imprimir, escanear, não faz sentido. Então, assim, foi nesse intuito que eu procurei o presidente e ministro Alexandre de Moraes para que a gente utilizasse de sistemas digitais para enfrentar problemas digitais. Então, a partir daí foi feita uma integração entre o sistema de processo eletrônico da Justiça Eleitoral com o sistema de processo eletrônico da Anatel, para que a gente não precise mais de oficial de justiça. Então, basicamente, a Justiça Eleitoral vai tomar uma decisão,
Ato contínuo, nós já vamos ser comunicados dessa decisão judicial e ato contínuo já vamos dar efetividade a ela por meio de interação com as operadoras de telecomunicações. No último pleito, em 2022, as empresas de telecomunicações também foram pegas de surpresa, né? Então, de repente, começaram a receber essas decisões. Agora, nós já estamos conversando com as operadoras, justamente para que estejamos todos preparados para que, nesse próximo processo eleitoral, ninguém seja pego de surpresa e a fluidez desse processo seja, e a efetividade desse processo seja a melhor possível. No lançamento do centro lá no TSE, o senhor falou do poder de polícia da Anatel para garantir que o eleitor tenha acesso ali às informações que de fato são verdade, para garantir ali que a informação de qualidade chegue ao eleitor. Onde que começa e onde que termina esse poder de polícia da Anatel? Obrigado, Manuela. Essa é uma ótima pergunta porque tem gerado bastante calor essa discussão de poder de polícia, como se a Anatel fosse uma polícia da internet e dos bons costumes e coisas desse tipo. Não é nada disso. Poder de polícia é um termo do direito administrativo que nos permite fiscalizar e sancionar as empresas de telecomunicações. Então, é o poder de polícia previsto na Lei Geral de Telecomunicações que permite que a Anatel puna as empresas de telecomunicações quando elas não prestam serviço de qualidade, quando elas não atendam bem o consumidor. Então, assim, o poder de polícia é o que nos permite regulamentar, fiscalizar e punir as empresas do setor de telecomunicações. Mas o nosso poder de polícia vai até as empresas de telecomunicações. Então, assim, o nosso poder de polícia não vai contra as plataformas de rede social, por exemplo. Então, se a Justiça Eleitoral decidir que um post específico de uma rede social qualquer tem que ser retirado, a Anatel não tem nada o que fazer com isso. O que a Anatel consegue é retirar o site inteiro do ar por meio das redes de telecomunicações, por meio de uma atuação junto às operadoras de telecomunicações. Então, a Anatel não vai proativamente ficar olhando rede social, grupos de WhatsApp para dizer o que atenta ou não contra a democracia. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é basicamente o seguinte: quando tiver uma decisão judicial e a justiça, seja eleitoral, seja qualquer justiça, mas houver uma decisão no sentido de que a Anatel tome as medidas para retirar aquele conteúdo das redes de telecomunicações, nós vamos cumprir o nosso papel e, junto às operadoras de telecomunicações, usar o nosso poder de polícia para que elas cumpram essa decisão. E se aí não cumprirem essa decisão, elas poderão ser sancionadas tanto pela justiça quanto pela Anatel. Então, o nosso poder de polícia começa e termina nas redes de telecomunicações. Quando a gente está falando de redes sociais, aplicativos, grupos de WhatsApp, a Anatel não tem poder de polícia, digamos assim, do ponto de vista jurídico, nesse ambiente. Então, a ideia, e nós nesse concurso público estamos contratando 50 especialistas em regulação, estamos ali nas provas e no conteúdo que estamos exigindo, questões de inteligência artificial, de plataformas, de desinformação e de fake news, justamente preparando o nosso quadro técnico para esses desafios que estão postos, né? Então, assim, querendo ou não, sim, a sociedade como um todo e o Estado brasileiro vai ter que lidar com isso. E como a Anatel tem sido chamada para lidar com essa situação, com esses problemas, nós precisamos ter um quadro técnico preparado para isso. Eu ia chegar no concurso público, mas já que o senhor antecipou, tem previsão assim, faz a prova e tem previsão já de chamada imediata? Como é que está a situação do concurso? Cara, a gente tem 50 vagas aprovadas, né? Então, assim que tiver o concurso público e a homologação do resultado e tudo mais, nós já vamos chamá-los, né? A gente está com o menor quadro da história da Anatel, então nós estamos precisando urgentemente desses servidores, não só pela quantidade, não só pelo quadro nosso estar bastante reduzido, mas também pela questão de nós estarmos precisando de servidores novos com essa visão, digamos assim, mais ampliada. Então, se você for ver, a gente tem o perfil dos servidores que nós estamos agora selecionando, ele foge um pouco ao perfil tradicional dos concursos anteriores da Anatel. Então, a gente está saindo daquele tradicional de legislação específica, economia e engenharia, e indo para habilidades mais amplas, como as que eu mencionei aqui, de democracia, de redes sociais, de plataformas digitais, de inteligência artificial, porque, querendo
querendo ou não, esse ecossistema, né, essas relações estão ficando cada vez mais fluidas. As barreiras que separavam telecomunicações de plataformas digitais estão ficando cada vez menos claras e as coisas começam a se misturar. Por exemplo, a gente se encontrou lá na conferência de Barcelona, da Mobile World Congress. Se você perceber, a principal pauta lá da Mobile World Congress em Barcelona era inteligência artificial. Sim. Então, assim, esse mercado, esse grande ecossistema digital, ele está ficando cada vez mais misturado. E nós precisamos ter servidores que consigam entender o funcionamento desse ecossistema como um todo. E é uma demanda global, né? Não é uma demanda só do Brasil, não é uma demanda só do nosso ecossistema aqui. Os países, pelo que eu entendi lá, eles estão querendo até firmar parcerias mesmo, entender como é que funciona em todos os lugares para poder avançar isso em diversas áreas. Não, com certeza, né? Porque assim, esse ecossistema, esse mercado, ele não é um mercado. É claro que ele existe no Brasil, mas ele existe em todo o mundo e é importante, esse é um grande debate no âmbito internacional, não é um desafio global, como você colocou, que você tenha uma regulamentação o mais transversal possível entre os países. Porque, por exemplo, você pensa numa plataforma digital que está presente em centenas ou dezenas de países. Se a cada país tiver uma regra específica, você começa a criar custos que inviabilizam o próprio funcionamento da rede. Então, assim, quanto mais harmonizado for a regulamentação, quanto mais harmonizada for a regulamentação, as regras, isso é melhor para o globo como um todo, né? Porque você deixa de ter como se fossem disputas entre diferentes países, ou países que se tornam menos ou mais atrativos. Quanto mais harmonizada for a regulamentação desses temas que são transnacionais, como inteligência artificial, plataformas digitais, melhor para o ecossistema como um todo. Uhum. Esses 50 profissionais que vão ser selecionados, eles sanam o déficit da Anatel, ou qual que é hoje a necessidade de pessoal? Bom, eles não sanam o déficit da Anatel, assim, eu acho que eles vêm em grande hora, o governo foi muito sensível ao nosso pleito. É claro que eles, não vou reclamar, foi maravilhoso a gente ter esse concurso público, tem anos que a gente está tentando um concurso público, então, de novo, o Ministério da Gestão e Inovação, a ministra Esther foi muito sensível ao nosso pleito, de diversas outras agências, e nós estamos tendo essa recomposição da nossa força de trabalho. Mas ainda estamos assim, mesmo com esses novos servidores, nós ainda vamos estar no menor nível de força de trabalho da história da agência. Cada vez com desafios maiores. Mas nós precisamos reconhecer que o governo tem desafios muito grandes em todas as áreas, né? Então, assim, nós temos que ter essa sensibilidade também e entender que os desafios do Estado brasileiro são muito maiores que os desafios da Anatel. Uhum. Vou pular aqui da inteligência artificial e vou para o telemarketing, aquela ligação maravilhosa que chega para a gente a qualquer horário do dia. E quando eu falei, eu vou entrevistar o presidente da Anatel, todos os colegas me pediram, fala do Não Perturbe. Então, assim, queria que o senhor fizesse uma avaliação de como está sendo. Eu vou confessar aqui que eu continuo recebendo muitas ligações de 0300, enfim, de todos os números possíveis. Sempre de um golpe ou ofertando algum serviço. Eu queria saber como é que está isso, como é que a Anatel avalia e como é que está a operação. Olha, a gente conseguiu, com as medidas da Anatel lideradas, assim, esse assunto é tão sério que a gente colocou um membro do nosso conselho diretor para liderar esse tema junto com a área técnica, o conselheiro Arthur Coimbra. E ele tem liderado a equipe toda e a gente conseguiu, os números assim são abissais, né? Mas eu acho que a gente, com as medidas de bloqueio dos números que estão fazendo chamadas abusivas, a gente conseguiu evitar da ordem de dezenas de bilhões de chamadas. Então o que acontece? A gente começou a identificar quais eram os números que estavam usando robô para fazer chamadas massivas e começamos a bloquear, simplesmente bloqueia da rede. Essa chamada não vai trafegar na rede, ninguém vai receber. Isso cortou, digamos assim, o grosso. Ainda existem muitas chamadas acontecendo. O Não Me Perturbe é importante, ele tem uma limitação de quem ali consulta aquela base Não Me Perturbe, então são as empresas de telecomunicações e outros setores que, se não me engano, do setor bancário, que aderiram ao Não Me Perturbe, mas se você pensar em faculdade, loja do varejo, eles não estão no Não Me Perturbe. Então o Não Me Perturbe ele é um bloqueio para um conjunto específico de empresas, digamos assim. Então, assim,
Mas mesmo assim nós percebemos que algumas empresas furam o Não Me Perturbe e nós estamos atuando para multá-los. E em breve, está anunciado aí para dia 27, ou seja, para a semana que vem, nós vamos começar os testes com uma solução de autenticação de chamadas para impedir que as pessoas maqueiem os números da chamada. O que eu vou dizer? Porque isso é um elemento que acontece muito de fraude, né? Você recebe uma ligação Banco do Brasil, do número do Banco Brasil, acho que é 4004-0001, alguma coisa assim, e aí você fala, é o Banco do Brasil me ligando, você atende, e não é o Banco do Brasil, é um fraudador, um golpista que se faz passar pelo Banco do Brasil e te dá um golpe. Inclusive meu pai sofreu um golpe desse recentemente. E aí, como é que é operacionalizado isso? Ele faz o que se chama spoofing. Spoofing é quando você muda o número do que está fazendo a chamada, você maqueia o número que está fazendo a chamada. Então esse fraudador aqui do meu exemplo, ele não está ligando da central do Banco do Brasil, ele está ligando de um número qualquer, mas ele vai lá e quando você vê a chamada aparece 4004-0001. E aí você acha que é o Banco do Brasil. Então essa possibilidade de mudar o número, de maquiar o número que está efetivamente fazendo a chamada, é chamada spoofing, é um tipo de fraude. E aí nós estamos implementando uma solução de autenticação de chamadas para impedir que isso aconteça. É um sistema chamado StickShake, é uma tecnologia, nós estamos implantando ela no Brasil, estamos ainda em fase de testes, mas em breve você vai ter certeza que se aparece 4004-001 no seu telefone, aquele número é do Banco do Brasil. E que dia que começa? Começa dia 27 os testes. Eu não sei exatamente em quais praças e quais localidades, mas assim, no dia 27 já está previsto começar os testes em alguns locais para a gente ver o funcionamento disso. Hoje a gente tem um desafio porque os aparelhos celulares eles precisam fazer atualizações do seu sistema operacional, então nós estamos dialogando com o Google, com o Apple, para que o iOS, para que o Android sofra atualizações, para que essa tecnologia seja, digamos assim, reconhecida pelo sistema operacional. É um desafio, né, porque a gente não regula os sistemas operacionais, então tem que ser na base da boa vontade. Nós estamos nesse processo aí de tentar gerar engajamento para ver se eles colaboram, porque esse é um problema que existe não só no Brasil, em todos os países existem, e nós estamos numa luta aí diária, rotineira, para tentar acabar com esse problema. Nós temos essa iniciativa do StickShake, e também temos iniciativas de combate a fraudes mesmo. O que a gente percebeu é que quando a gente começou a bloquear muito as fraudes por conta dessas cautelares que a gente bloqueava os usuários, eles começaram a migrar a fraude para o SMS. Então você recebe um SMS dizendo que tem um pagamento no banco tal, se você não concorda, clique nesse link. E aí é um link fraudulento, que é um phishing, né? Então assim, a gente percebeu que a fraude, né, e o cometimento desse tipo de crime, ele saiu do ambiente telefônico tradicional, quando a gente começou a colocar as restrições, eles estão indo para o ambiente do SMS, e agora a gente vai ter que trabalhar para tentar trazer algum tipo de regulamentação ou regularizar, tentar colocar barreiras para que isso não se multiplique no SMS. O que eu recebo de você ganhou uma estadia no resort, clique aqui, você ganhou um prato grátis no restaurante. Então eu vou dizer aqui para quem está nos assistindo, não clique em nenhum link que você receber no seu SMS. Em geral, não é algo seguro para se fazer. Então assim, como regra, nunca clique no link que você recebe no seu SMS. E assim, se um banco te ligar, assim, eu falo isso pro meu pai, cara, banco não liga para os outros para conferir dados de cartão de crédito. Então assim, muito cuidado com as informações que você passa, pessoais, informações bancárias pelo telefone. Então assim, eu acho que isso é a grande regra em geral. E a partir do dia 27, quando começarem esses testes, o cidadão não precisa fazer nada. A Anatel vai conversar ali com as operadoras e esse serviço já vai estar sendo feito pela Anatel, pelas operadoras. Eu, como cidadã, só espero. Você só espera, você não precisa fazer nada. Esse serviço ele vai ser implantado na rede, então a rede vai passar até essa inteligência. Então o que ele vai fazer? Antes de encaminhar, pouco técnico, mas antes de encaminhar uma chamada, ele vai verificar, ele vai autenticar se a chamada que está sendo originada foi originada por aquele número de verdade. E se não for, ele não vai encaminhar a chamada. Então é como se ele verificasse se o número 4004-001 de fato está sendo feito pelo número 4004-0001. Então é basicamente isso que funciona. O cidadão não precisa fazer nada e a gente está trabalhando nesse nível de implementação. O que a gente precisa só é que os sistemas operacionais se adequem a essa inovação tecnológica.